Olá, tudo bem? Eu sou Renato Souza, advogado especialista em direito tributário e trabalho ajudando pessoas e empresas a entenderem e exercerem seus direitos em matéria fiscal e tributária. Hoje nós vamos falar de um tema que parece complicado, mas que eu garanto você vai entender tudo isso de forma muito simples, o que é competência tributária e o que é obrigação tributária. Aí, antes de começarmos aqui, só uma observação rápida. Se você quer saber mais sobre seus direitos tributários, como recorrer de multas, recorrer de cobranças e tudo que foi inerente ao seu direito perante o fisco, aproveita essa oportunidade aqui, se inscreve no nosso canal que eu garanto que você só vai ter a somar aos seus conhecimentos. Pessoal, vamos começar aqui com o termo competência tributária. Essa é uma expressão muito usada no direito tributário, mas que no fundo significa algo muito simples. É o poder que a Constituição dá para cada ente da federação, União, Estados, Distrito Federal e municípios criarem seus próprios tributos. Ou seja, a competência é o poder de instituir tributos. A Constituição Federal é quem diz quem pode cobrar e o que pode ser cobrado. Vou citar um exemplo. O município ele tem competência para criar impostos aí como o IPTU, que é sobre a propriedade urbana, e o ISS, que seria sobre serviços. O Estado ele já pode criar o ICMS, que é Imposto sobre Circulação de Mercadorias, e também o IPVA, que seriam sobre os veículos. Já a União ela tem competência para tributos aí como imposto de renda, IPI e outras contribuições aí sociais. Então, perceba, cada ente tem a sua caixinha de atuação delimitada pela Constituição Federal. Nenhuma delas pode invadir a competência do outro. Diariamente aí me chamam pelo WhatsApp perguntando algo aí do tipo: doutor Renato, o município pode me cobrar esse tributo se o Estado já cobra algo parecido? E a resposta, pessoal, sempre começa com um depende. Depende de quem tem a competência tributária. Porque se o ente público não tiver competência, essa cobrança é inconstitucional. A competência, portanto, é indelegável. Ela é dada pela Constituição e não pode ser transferida. Mas o exercício da competência pode ser delegado, o que é diferente. Citar um exemplo aqui. Um município ele pode delegar a função de arrecadar ou fiscalizar outro órgão, mas não pode delegar o poder de criar tributos. Agora, pessoal, muita gente vai confundir esses dois termos. A competência tributária, como nós vimos, é o poder de criar tributos, já a capacidade tributária ativa é o poder de cobrar o tributo. Por exemplo, a União ela pode criar o imposto de renda, mas pode autorizar que outro órgão faça a cobrança ou a administração desse tributo. Isso é o exercício da capacidade tributária ativa e não da competência. Então, resumindo, competência tributária é o poder de criar tributos. Capacidade tributária ativa é o poder de cobrar tributos. Essa distinção é fundamental para compreender o sistema tributário brasileiro e evitar aí confusões em casos práticos. E agora, pessoal, para a gente poder entender melhor, a competência tributária ela tem algumas características jurídicas muito importantes. Olha só, primeiro, ela é indelegável. Como já vimos, apenas um ente que recebeu da Constituição pode criar tributos. Segundo ponto, ela é facultativa. O ente não é obrigado a criar o tributo. Ele tem o poder, mas pode escolher se exerce ou não. Terceiro, é limitada, deve respeitar as normas constitucionais e os direitos fundamentais do contribuinte. E quarto, é inalterável, a não ser por reforma constitucional. Ninguém pode alterar a competência ali estabelecida na Constituição Federal. Esses 4 pontos aqui são o alicerce da segurança jurídica no sistema tributário. Sem isso, cada ente poderia criar qualquer tributo sobre qualquer coisa, e aí o caos seria instaurado. Agora que nós conseguimos compreender o que é competência, vamos à obrigação tributária, que é um conceito aí bem diferente. Obrigação tributária nasce quando ocorre o fato gerador previsto em lei, ou seja, quando uma pessoa faz algo que a lei define como fato gerador de tributo. Por exemplo, se você compra um produto, ocorre o fato gerador do ICMS. Se você recebe um salário, ocorre o fato gerador do imposto de renda. Se você é dono de um imóvel, ocorre o fato gerador do IPTU. A partir daí, nasce a obrigação tributária, o dever de pagar o tributo ao ente competente. E essa orientação não é apenas o dever de pagar, ela também envolve o dever de cumprir obrigações acessórias,
acessórias, como emitir notas fiscais, entregar declarações e manter registros contábeis. E muita gente me chama no WhatsApp e pergunta o seguinte: doutor Renato, eu nunca vendi nada, mas a Receita me cobrou uma multa porque não entreguei uma declaração. Isso é legal? Pessoal, sim, é legal, porque mesmo sem haver pagamento, a obrigação acessória existe. Ela é uma obrigação que decorre da lei tributária, independentemente do fato de pagar ou não o imposto. E aí, pessoal, a doutrina aqui, ela vai dividir a obrigação tributária em duas espécies. A primeira vai ser a obrigação principal, que é o pagamento do tributo ou da penalidade pecuniária. E a segunda vai ser a obrigação acessória, que são os deveres formais, como preencher declarações, escrituras, livros fiscais, emitir notas, etc., entre outras. E, pessoal, a obrigação acessória, ela existe para permitir que o Estado fiscalize o cumprimento da obrigação principal. E quando a acessória não é cumprida, ela pode se transformar em principal, caso gere multa. E aí, pessoal, agora nós precisamos compreender que toda obrigação tem dois polos, o ativo e o passivo. O sujeito ativo é quem tem o direito de exigir o tributo, ou seja, o ente público competente. O sujeito passivo é quem deve pagar o tributo. Um exemplo aqui muito claro é o do empregador, né, quando ele retém o imposto de renda do empregado e repassa ao Estado. O empregador não é o contribuinte do imposto, mas ele é o responsável pelo tributo. A obrigação tributária nasce com o fato gerador, se cumpre com o pagamento ou o cumprimento da obrigação acessória e se extingue quando o pagamento é feito, a compensação é aceita ou há prescrição ou decadência. Esses detalhes aí são previstos no Código Tributário Nacional, especialmente no artigo 113 a 156, e são a base de toda a relação jurídico-tributária no Brasil. Então, pessoal, perceba no fundo que o sistema tributário brasileiro, ele é todo construído sobre dois pilares. Quem pode criar tributos seria a competência tributária e quem deve pagar, que é a obrigação tributária. Entender essa diferença é essencial não só para advogados e contadores, mas também para qualquer cidadão que quer compreender porque paga e o que paga e para quem está pagando. E por isso eu decidi fazer esse vídeo para que você tenha essa base de forma simples, clara e segura. E se gostou desse conteúdo, já aproveita a oportunidade, se inscreve aqui no canal, que tem mais conteúdo aí sobre direito tributário e seus reflexos práticos no dia a dia aí das pessoas e empresas. Muito obrigado por assistir até aqui e vejo você no próximo vídeo.